Bom dia, boa tarde, boa noite para você que também vai assistir a gravação depois do nosso Café com a Nutri, a terceira edição desse ano aí, com essa nova proposta de trazer coisas práticas, né, para o seu dia a dia, para você aplicar e já começar aí a entrar em ação hoje mesmo. Então, o tema de hoje do nosso Café com a Nutri é sobre os tipos de açúcar. Quais são os tipos existentes? Será que são todos bons, todos ruins, vilões? A gente consegue aplicar aí de maneira adequada? Como escolher? Quais são os impactos, né, na ansiedade, na depressão, no emagrecimento e na saúde da mulher? Muita mulher não sabe, mas o açúcar tem um impacto muito grande, importante aí na saúde da mulher. Então, fica até o final para você não perder aí. Bom dia Patrícia, bom dia quem mais está chegando. No Facebook eu não consigo ver quem está entrando, tá? Mas são todos muito bem-vindos aí, fico feliz com a participação de todos vocês. Então, esse aí é mais um episódio do Café com a Nutri, pra gente falar um pouquinho sobre isso, né? E também colocar uma parte prática, né? Como dar sabor aos alimentos sem exagerar no açúcar, como fazer isso, essa transição para quem está acostumado com muito açúcar, muito doce, tá? E eu sou uma formiguinha de carteirinha, então eu sei que é difícil a gente largar o doce, mas é necessário. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Então vamos lá, né? Quais são os tipos de açúcar e tudo mais? Eu vou começar falando, então, de acordo com o grau de refinamento, tá? No consultório até tem os potinhos com açúcar, alguns adoçantes para mostrar para o pessoal até a diferença de consistência, de espessura, de cor e também de valores, porque a gente tem essa questão também aí muito importante, né? Porque impacta na nossa vida como um todo. Mas então vamos lá. A gente tem os açúcares, quanto mais branco ele vai ficando e fino, mais refinamento ele passou. Então, mais substância química ele levou, mais processamento na indústria, tá? Então, quanto mais escuro o açúcar, pode ser que ele seja mais nutritivo, e eu já vou explicar sobre isso. E, consequentemente, também ele tem menos química, tá? Então, vamos lá. A gente tem o demerara. Eu não sei se você já observou no supermercado. O demerara é um açúcar um pouco... lembra o açúcar cristal, que é esse que a gente usa no dia a dia. Só que os grãos são maiores e mais escuros. Não tão escuros quanto o mascavo, mas também são mais escuros. Então, o demerara, ele é um dos primeiros açúcares que a gente tem, né, ali na produção. É o demerara e o mascavo, tá? O mascavo, a gente tem um controle microbiológico um pouco menor, a gente tem menos legislação para ele. Então, para pessoas, às vezes, que estão com deficiência imunológica, a própria mulher que tem muita candidíase, de repetição, tem que tomar um pouquinho de cuidado com o açúcar mascavo, porque ele traz um pouco consigo, um pouquinho, pode trazer, né, fungos, bactérias ali, dependendo do tipo, tá? Então, se for comprar um açúcar mascavo, a gente precisa olhar um açúcar de qualidade, de uma marca reconhecida pela qualidade, pra gente não correr esse risco, tá? Só que o açúcar mascavo, ele é um dos que tem mais nutrientes, então ele traz algumas vitaminas e minerais ali que o açúcar comum não tem. Então, quanto mais branco o açúcar, quanto mais processamento ele passou, menos nutrientes. Então, o açúcar cristal mesmo e o refinado, que é o que a gente mais tem em casa no dia a dia, ele perde aí 90% dos nutrientes, além de trazer os produtos químicos. Então, é o que a gente às vezes chama de calorias vazias. Por quê? A gente consumindo um açúcar refinado, um açúcar branco, a gente tem a caloria do açúcar
mas a gente não tem nutriente atrelado a ele. Então, é como se fosse um consumo desnecessário, tá? Eu sei que traz sabor, tá? Nós não estamos entrando nesse mérito nesse momento, mas sim falando da qualidade. Então, a gente tem o Demerara, que é um dos primeiros que saem lá, e o Mascavo, tá? O Mascavo lembra muito a rapadura, né? Justamente porque são esses açúcares aí iniciais do processo. Depois, aí a gente tem o cristal e o refinado, que são açúcares mais processados. Então, tem alguns açúcares, né, do cristal que eles são até muito brancos, chegando até perto do refinado, porque é muito processamento. Eu não sei se você já observou na hora de despejar o açúcar, que às vezes sai até um pozinho branco ali, né? Isso aí é química que o açúcar foi passando durante o seu processamento. E aí a gente está jogando isso tudo dentro do nosso corpo, né? A gente tem o açúcar orgânico também, tá? Que lembra o grãozinho do demerara, então é um grão maior também, um pouco mais escuro. E a vantagem do orgânico sobre todos os outros é na hora da sua produção, porque ele não vai a agrotóxicos e não leva a produtos químicos, tá? Então, para o nosso corpo, seria uma das melhores opções. Sim, ele é bem mais caro que os outros, tá? O demerara é mais caro, o mascavo também é um pouco mais caro. Mas aí a gente tem que pensar, né? Que eu vou pagar por uma caloria vazia e sem nutrientes só porque é mais barato, cheio de química? Ou eu vou investir em alguma coisa um pouquinho melhor? Às vezes para usar em determinadas coisas, em outras não. Eu sei que a gente tem que ter bom senso nessa hora, né? Mas pensar que é um investimento na nossa saúde, na nossa qualidade de vida. Então, a gente tem que pensar aí o que eu estou disposta a investir em mim, investir na minha saúde, né? Para que eu não venha depois a ficar gastando aí com remédios e tratamentos. A longo prazo, a gente precisa pensar um pouquinho nisso. Então, a gente falou do demerara, do mascavo e do orgânico, que dentre os açúcares de cana, são as 3 melhores opções aí, então, entre os açúcares, tá? Lembrando que, então, o cristal e o refinado, a gente não tem praticamente nutriente nenhum e muita química. E a gente tem também o açúcar de confeiteiro, que é um açúcar mais fininho ainda, mais refinado, que é usado para coberturas, glacês, bem nessa indústria da confeitaria aí também, que também não traz nutrientes pra gente. Fernanda, e o açúcar light, né, o açúcar magro? O que acontece com esse açúcar? Ele é uma combinação do açúcar comum com adoçantes, tá? Edulcorantes, adoçantes, como são chamados. A questão é que tipo de adoçante também que vem nele, tá? Então, a maioria deles tem a sacarina e o ciclamato. Se você olhar lá no nome, é sacarina de sódio, ciclamato de sódio. Então, o que acontece? Eu, além de estar jogando um açúcar que não tem nutriente no meu organismo, eu coloco também o sódio. Então, para quem tem problemas com pressão, problemas renais aí, cardiovasculares, tem que prestar bastante atenção. Às vezes, eu estou usando um açúcar magro para ajudar nos meus problemas de saúde e ele pode estar te prejudicando, tá? Ele tem menos calorias? Sim, ele tem menos caloria, porque ele é um pouco de açúcar e um pouco de adoçante, tá? Só que são adoçantes artificiais na maioria dos casos. Alguns açúcares aí, açúcar magro, açúcar light, a gente tem com estévia. A estévia é um adoçante natural. Aí esse sim, tá? É uma melhor opção. Mas a gente tem que ficar aí de olho para, na tentativa de trazer benefício para a saúde, não estar trazendo prejuízos, tá bom? Então, caso você queira escolher um açúcar magro por questões de caloria, tá? E não nutrientes, olhar a composição, que adoçante que eu tenho nesse açúcar magro. É um adoçante natural, de qualidade ou não? E aí, uma dica é, pelo preço, se eu tenho um açúcar magro mais barato e o mais caro, com certeza o mais barato é adoçante artificial, desses que vão trazer mais malefícios, e um pouco mais caro vai ser do açúcar, do adoçante natural aí,
e vai trazer um pouco mais de benefício, porque ele não é tão prejudicial à saúde assim, tá bom? A gente tem também, então, como eu falei, os adoçantes artificiais. Então, a gente precisa tomar cuidado no tipo de adoçante aí. E tem o xilitol, a tomatinho, eritritol, a estévia, que são adoçantes naturais. E são, sim, bem mais caros que os outros, tá? Mas é o que eu falei, questão de investimento aí na nossa saúde. Frutose, né? A gente ouve muito falar que a frutose faz mal e é o açúcar das frutas. Então, assim, a frutose, ela é prejudicial quando ela é adicionada a um alimento. Então, a frutose, o açúcar que vem da fruta, ele só vai fazer mal pra gente se a gente consumir em excesso, porque tudo em excesso faz mal. Até o alface que a gente bebe em excesso, a água que a gente bebe em excesso, isso tudo pode prejudicar o nosso organismo, né? Então, a frutose vinda direto da fruta ali, comer a fruta, isso não vai me fazer mal. A gente tem algumas restrições para quem tem gordura no fígado, que tem que tomar cuidado com exageros também, tá? Então, que frutose que faz mal? A frutose dos sucos de caixinha, a frutose adicionada aí nos alimentos. Então, quando for comprar um alimento, eu sempre falo para vocês, né? Olha o rótulo desses alimentos e veja lá. Ontem eu estava conversando com uma paciente sobre essa questão, até na escolha de um pão, né? Então, tinha um pão que é bem mais adocicado e a gente tem esses, tá? Mas alguns são adocicados apenas com frutas. Então, tem maçã, tem uva passa, às vezes um pouquinho de mel, açúcar mascavo ali e só. E tem outros que, além disso, trazem frutose, trazem outros tipos de açúcares. E aí, às vezes, num pão, que seria um alimento salgado, né, a gente tem vários tipos de açúcar. Então, tudo a gente precisa investir um pouquinho de tempo para dar uma olhadinha no rótulo na hora de escolher entre as opções que a gente tem ali disponíveis, tá? Então, só lembrando, a frutose natural do alimento, ela não prejudica. O que ela é prejudicial é em excesso e quando ela é adicionada aos alimentos, tá? E o mel, Fernanda, né? O mel também é uma boa opção para adoçar, tá? Menos alimentos muito quentes, tá bom? Quando o mel passa ali por processamentos muito quentes, ele perde muitos dos seus componentes nutritivos ali. E dependendo das temperaturas, ele pode inclusive produzir produtos que vão nos fazer mal, tá? Então não tem problema, eu fiz um chá, terminei o chá ali, eu desliguei, na hora de consumir eu adocei com mel, não tem problema nenhum. Agora, muitas preparações, igual, eu vou fazer um bolo, alguma coisa levando mel, às vezes não é a melhor alternativa, tá? Porque vai chegar a altas temperaturas aí. Mas é uma opção para adoçar, né, sucos, às vezes uma batida com fruta. Eu gosto muito de preparações com iogurte natural e aí a gente adoça com um pouquinho de mel e fica perfeita a combinação ali, tá? Então, também pode ser usado, o mel tem bastante nutriente, tá? Mas da mesma forma que as outras coisas, usado com moderação. Não é porque é um mel, que é um produto natural, que eu vou consumir ele em excesso, que eu preciso colocar, encher uma colher de mel e comer ele puro. E sim adoçar, então usar ele para adoçar, combinando aí com outras coisas. E a gente tem uma opção também que tem surgido bastante, tem sido falada, que é o açúcar de coco, tá? Então, o açúcar comum que a gente usa é o extraído da cana de açúcar. A gente tem em alguns lugares disponíveis também o açúcar da beterraba, mas não é tão comum, tão fácil de encontrar. E a gente tem o açúcar de coco, que vem sido muito falado, né? E por quê? Que ele tem sido muito utilizado. Ele tem alguns nutrientes, tá? Que vem do coco, ele tem um pouquinho de fibra, que os outros açúcares não têm. E a vantagem do açúcar de coco para os demais é questão de índice glicêmico. O que isso quer dizer? Quando a gente consome um açúcar comum, por exemplo,
principalmente algo, né, produtos muito doces, foram muito adoçados, a hora que a gente consome, esse açúcar é absorvido no intestino e vai para o nosso sangue. Quando ele chega no sangue, ele sobe de uma vez, tá? É como se ele fizesse uma curva lá em cima no nosso sangue. O corpo libera bastante insulina aí para captar esse açúcar do sangue e levar para dentro das células, evitando aí um diabetes. Então, quando a gente tem um diabetes é porque falha essa captação aí, ou porque a pessoa ingere tanto açúcar que exige muito do pâncreas na produção aí de insulina. Chega uma hora que o pâncreas não dá conta de produzir o suficiente, tá? E aí a gente tem desenvolvimento do diabetes. O açúcar de coco, o que acontece? A hora que a gente ingere ele, ao invés dessa curva ir lá em cima, ele faz uma curva mais baixa, que é o que a gente chama de índice glicêmico. Então, ele estimula menos o aumento da glicose, consequentemente, eu estimulo menos o aumento de insulina, tá? Quando eu tenho muitos picos de insulina, além dessa questão do diabetes, a tendência é a gente acumular mais gordura abdominal, tá? Então, pensa comigo, a gente já está ingerindo um açúcar que não é, às vezes, de boa qualidade, em excesso, promovo uma produção de insulina muito grande e, consequentemente, essa caloria que está entrando em excesso vai ser armazenada na forma de gordura e principalmente gordura abdominal, tá? Só que o açúcar de coco tem um valor bem elevado, tá? Então, a gente tem que pesar isso na balança. Isso cabe no meu orçamento? Será que vale a pena eu investir tanto dinheiro no açúcar? E aí eu tenho que ficar regulando a compra de frutas, verduras, legumes. Então é isso que a gente tem que colocar na balança. Se você não tem problemas de questões orçamentárias, açúcar de coco é uma excelente opção, se isso também não vai interferir nas suas outras escolhas alimentares, né? Porque eu acho que o que pesa mais é isso. Eu vou escolher um açúcar de melhor qualidade, só que aí eu vou ter que restringir a minha compra de outros alimentos que trariam muito mais nutrientes e benefícios para o meu corpo, tá? Agora, né, como eu falei, se a questão não é dinheiro, o açúcar de coco é uma ótima opção. Se, como a maioria das pessoas, você precisa escolher e pesar na balança. Não, se eu investir isso nesse açúcar, eu vou ter que deixar de comprar outra coisa. Então, às vezes é melhor controlar a ingestão do açúcar comum mesmo, diminuir, usar mais o mel, o açúcar mascavo, tá? Eu sei que o mascavo muda um pouco o sabor, a cor dos alimentos, mas a gente olhando o preço, custo-benefício, o açúcar mascavo é uma excelente opção, tá? Então, se você olhar o preço do quilo dele, comparar com o açúcar de coco, por exemplo, o preço é muito gritante, tá? Inclusive o xilitol, o stevia, que são esses adoçantes naturais, melhores aí entre os adoçantes. Então, a gente precisa usar o bom senso nessa questão aí, tá bom? Mas, e agora vamos responder, então, as perguntas que eu tinha me proposto a responder com essa live. Como escolher, então, a gente já falou um pouco, né? Então, quanto mais branco o açúcar, mais refinado, menos nutrientes. Tem essa questão do índice glicêmico, mas que a gente tem que olhar também o que vai pesar no nosso bolso, né? Então, e lembrando do orgânico, que não vai agrotóxico, né? Mas a gente tem a opção do mel também. É sempre vilão? São todos ruins? Em excesso, todos vão ser ruins, tá? Inclusive, por exemplo, o xilitol, que é um adoçante de boa qualidade, natural, ele é laxativo. Então, se eu coloco em excesso no alimento, eu vou ter problemas gastrointestinais, produção de gases em excesso, inclusive posso ter diarreia, tá? Então, tudo é com moderação, ingerindo somente o necessário. Eu vou ingerir o açúcar mascavo, então, porque ele tem vários nutrientes, o mel, então eu posso ingerir bastante porque tem muito nutriente. Não, eu já falei sobre isso, que a gente precisa ter moderação. Os nutrientes que o mel traz, que o açúcar mascavo traz, tem uma infinidade de alimentos que trazem pra gente. Então, não é justificativa para eu consumir o açúcar em excesso aí, por trás dessa desculpa aí, né? Então,
açúcares em geral, quanto menos, melhor, tá bom? Quais são os impactos, então, na depressão e na ansiedade? Então, vamos lá. Acho que eu já até cheguei a falar em outras lives sobre isso. O açúcar, ele promove inflamação no nosso corpo, tá? Então, ele desencadeia uma série de processos aí que levam à inflamação, que acho que não vem ao caso aqui ficar entrando em detalhe, porque não é aula de bioquímica, né? É prática. Então, toda vez que eu ingiro açúcar em excesso, primeiro, a gente busca, quando a gente está em estados ansiosos, né, que a gente não consegue lidar bem com as emoções, e na pandemia isso ficou muito claro, né, e agora a gente vem entrando numa fase complicada também da pandemia, e a nossa tendência é buscar aí a fuga nos alimentos, e muita gente busca nos alimentos doces. Por quê? O açúcar traz uma sensação momentânea de prazer, de alívio. Por isso que a gente busca, tá? Só que isso é um ciclo vicioso. Então, lembra que eu contei que a gente ingere o açúcar, a gente tem aquela curva alta. Só que aí vem muita insulina e a curva baixa de uma vez. O que acontece? A glicose no sangue abaixa, eu fico down de novo e aí eu quero mais, porque a hora que eu ingeri o açúcar eu fiquei bem, eu tive sensação de bem-estar. Só que isso é uma bola de neve, isso não vai passar. Então, a gente precisa aprender a entender as emoções, e eu sei que isso é difícil, tá? Não tô falando que é fácil, mas pra gente sair desse ciclo vicioso, a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções de outra forma, buscar alívio para ansiedade, em outras coisas, então num hobby, numa atividade física, né? E várias coisas que às vezes simples a gente consegue fazer. Mas a gente precisa trazer essa consciência primeiro para aprender a lidar com essas questões, tá? Então, na ansiedade, na depressão, a gente tem essa sensação momentânea de prazer, só que o açúcar vai causando inflamação no nosso corpo em geral e também no sistema nervoso central, tá? No nosso cérebro, que é onde comanda aí as emoções. Então, eu vou prejudicando o funcionamento do meu cérebro e piorando os quadros de ansiedade e depressão, tá? A longo prazo. Então, se você sofre com transtornos de ansiedade, tá em tratamento aí para depressão, tomar cuidado com a quantidade de açúcar que você está ingerindo, porque isso pode estar te prejudicando, tá? Impactos aí no emagrecimento. O que acontece? Quando a gente está com excesso de peso, o próprio excesso de peso, as células gordurosas, liberam substâncias inflamatórias no nosso corpo. Então, toda pessoa com obesidade, com excesso de peso, tem um grau inflamatório subclínico que a gente fala, que às vezes não é detectável nos exames, naqueles valores de referência. A gente tem valores que a gente usa para identificar isso, mas se a gente olhar na tabelinha ali que vem do laboratório, você não tem uma inflamação, que precisa tomar um remédio ali, mas a gente precisa cuidar e às vezes só a alimentação consegue diminuir essa inflamação aí. E da mesma forma que a alimentação pode piorar isso, por exemplo, com a quantidade de açúcar que a gente ingere, tá? Então, a gente precisa ficar bem atento nessas questões aí. A inflamação dificulta o emagrecimento, tá? Então, por que tem gente que chega e perde peso super fácil? Porque as questões metabólicas envolvidas estão favoráveis. Já tem gente que já chega nesse estado inflamatório. Então, primeiro, meu corpo precisa se equilibrar dessa inflamação para a gente conseguir perder peso de maneira satisfatória, tá? Então, se você está com dificuldade de perder peso, tem que olhar essa questão da inflamação aí. E o açúcar tem uma grande colaboração nesse sentido. Além disso, lembra que eu falo sempre que o intestino é a janela aí da nossa saúde, né? Tanto para a saúde mental quanto para questões de emagrecimento e a nossa saúde em geral. O açúcar alimenta as bactérias ruins que a gente tem no intestino. Nós temos boas e ruins. O que define qual vai sobressair aí é que tipo de alimento que a gente está dando para elas. Então, se eu estou dando muito açúcar e quanto mais refinado, mais eu alimento essas bactérias ruins.
mais eu prejudico o meu processo de emagrecimento e a minha saúde em geral. E a mesma coisa vale para a saúde da mulher, tá? Então, pensando em inflamação, celulite é resultado de inflamação no nosso corpo. Então, quanto mais celulite, mais inflamação eu tenho. Se essa celulite, a hora que você encosta, dói, é sinal de mais inflamação ainda, tá? Então, precisa ficar de olho em alimentos inflamatórios e aí, no caso de hoje, que a gente está falando, o açúcar. E água, muita água, para melhorar essa celulite também, tá? Para drenar. Não adianta eu ir lá fazer drenagem na esteticista e não beber água e não ajudar o meu corpo a eliminar essa gordura e drenar isso aí, essa inflamação, tá bom? Então, na saúde da mulher, influencia a saúde intestinal. A maioria das mulheres tem constipação, tem dificuldade, né, com o intestino, e aí o açúcar prejudica o intestino, aumenta a celulite, né, por aumentar a inflamação. Tem as questões da ansiedade aí que pegam muitas mulheres e a candidíase, né? Então, a candidíase é a coceira vaginal. Muita gente tem vergonha de falar que tem, tá? Ainda existe um tabu muito grande e às vezes até no consultório a gente leva tempo para descobrir que a pessoa está sofrendo com aquilo ali há muito tempo. E a gente tem alimentos, tem nutrientes específicos que a gente consegue tratar a candidíase, alguns suplementos, tá? Que não são medicamentos. Às vezes o medicamento que você toma, tá só mascarando o problema. Porque se a gente não cuidar dessas bactérias, a gente não vai ter melhora. Então, a candidíase está muito relacionada ao consumo excessivo de açúcar, de carboidratos em geral, tá? Porque é o alimento das bactérias ruins. Então, se eu estou ali tratando dessa bactéria, para que ela vai embora do meu corpo, né? Então, não tenha vergonha, você não precisa contar para todo mundo ouvir, né? Mas procure um profissional da sua confiança, né? Porque tem tratamento e é muito confortável viver com isso aí, né? E aí, a cada ciclo menstrual, isso pode repetir, pode agravar. Então, a gente precisa cuidar. Então, assim, em linhas gerais, é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Então, que missão, que proposta que eu queria trazer para você no dia de hoje? Começar, de alguma forma, alterando essa questão da qualidade ou da quantidade do açúcar, tá? Quando a pessoa não consegue mudar muito a quantidade, a gente começa pela qualidade. Então, começa tentando experimentar outros tipos de açúcar. E como eu falei, o açúcar de coco é caro para você, experimenta o mascavo, né? Coloca no café, ou coloca num suco, num bolo, já é alguma coisa. Então, dê um passo em relação a isso, tá? Então, ou melhore a qualidade do açúcar que você consome. A gente tem o demerara, tem o orgânico, né? Eu falei, se você entrou depois e perdeu, eu vou deixar salvo, depois volta e assiste o comecinho, quando eu explico todos, expliquei 11 tipos de açúcares aí, né? Ou adoçantes que a gente pode usar e os benefícios e malefícios de cada um, né? Então, ou tente, por exemplo, começar reduzindo. Não, o meu café é muito doce, que tal essa semana eu diminuir um pouquinho, semana que vem eu diminuo mais um pouco. Fernanda, não consigo beber café sem açúcar, não tem problema. Vai diminuindo um pouquinho até um ponto de equilíbrio que você encontre aí. Meu suco é melado. Vamos diminuindo aos pouquinhos para ver se até o final aí de um certo prazo você consegue chegar na metade do que você usa hoje. Isso já é benefício. Lembra que eu falei que é caloria vazia, a maioria dos tipos de açúcares? Então, se é uma caloria vazia, o pouco que eu conseguir reduzir, eu já estou no lucro ali para o meu organismo. E para quem precisa emagrecer, essa questão da caloria ela não é primordial, mas ela faz diferença, né? Se eu consumo calorias em excesso, aí eu não vou conseguir perder peso, tá? Então, você pode começar também diminuindo a ingestão de refrigerantes. Eu tomo refrigerante todos os dias. Então, tenta diminuir primeiro a quantidade em cada dia, depois aí intercalando, deixa só para o fim de semana, deixa só para um aniversário, algum evento específico, né? Mesma coisa para os sucos de caixinha. Lembra que eu falei que a frutose adicionada é prejudicial, principalmente para o fígado? Então,
tente investir o dinheiro que você investe no refrigerante, no suco de caixinha, tenta investir em comprar frutas para fazer o suco, né? Um abacaxi, por exemplo, dá pra gente fazer muito suco aí, né? Ah, mas perde, Fernanda. Não perde. Compra o abacaxi, a hora que ele estiver madurinho, casca, já pica, congela num saquinho, nos potinhos, já deixa prontinho. Na hora de você fazer no dia a dia, abre aquela porção, bateu e você ainda tem um suco geladinho, refrescante ali, né? Então, o que eu quero te propor a partir de hoje é que você passe a sentir mais o sabor dos alimentos, a degustar mais os alimentos. Então, adoce menos e com isso você vai passar a sentir mais o sabor natural. Às vezes a gente está com suco de fruta natural e a gente põe tanto açúcar que mascara o sabor daquela fruta. Nosso corpo precisa sentir sabores diferentes. Então, se abra para o novo. Essa é a minha proposta aí para você. Experimente, tente. Eu ponho 3 colheres de sopa de açúcar no meu café, passa para 2 e assim vai diminuindo. Mesma coisa os achocolatados, né? Tente usar um pouco menos. Este podcast é parte de uma ação integrada. Peraí que deu bug aqui. Então, assim, experimente. Se você topar aí o desafio, comprar um açúcar diferente, compartilhe aí comigo, tá? É muito bom saber que vocês estão colocando em prática, compartilhe a sua experiência. Vou fazer um bolo, mas eu tô com medo de trocar o açúcar todo. Põe metade, assim como a gente pode ir fazendo com a farinha para ir trocando. Põe metade da integral, metade da comum, tá? Então vale a experiência, tá bom? Às vezes você vai experimentar falando, aqui não vai dar para mexer, não, mexe em outra coisa, tá? Mas se abra para o novo, compartilhe aí suas experiências comigo, eu vou ficar muito feliz em saber, tá bom? Então, foi um prazer ter todos vocês aí. Se perdeu o comecinho, eu vou deixar salvo, depois você assiste. E deixe os seus comentários, as suas sugestões aí de temas, tá? Lembrando que o Café com a Nutri agora tem sempre essa proposta de trazer algo prático para vocês já saírem colocando em prática aí no seu dia a dia e trazer os benefícios aí. Então, lembrando que a gente tem benefícios aí para nossa saúde em geral, saúde intestinal, saúde da mulher, ansiedade, depressão e emagrecimento, tá? Então, uma coisa muito simples que pode trazer muitos benefícios aí para você, tá bom? Então, muito obrigada, uma boa semana para você, um bom dia, que Deus abençoe o seu dia aí de trabalho, de afazeres, tá bom? E muito obrigada aí mais uma vez por todos vocês que estiveram comigo até agora, tá? Um grande abraço, tchau, tchau!